Meus irmãos, paz e graça da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Marcos Johnny e mais uma vez estou aqui para fazer este vídeo que certamente irá edificar a vida daqueles que irão ouvir. O texto que irá dar base às minhas palavras nesta tarde está em João capítulo 6, versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Perceba que o texto é bem claro em dizer que esta multidão que seguia Jesus, eles foram em busca de Jesus. Eu quero falar sobre o sacrifício daquela multidão para estar ao lado de Jesus. Perceba que após Jesus operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que um garoto tinha no meio da multidão, a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. E no capítulo 6, nós percebemos que esta multidão que seguia a Jesus, ela perde Jesus de vista. E ao perder Jesus de vista, eles se preocupam, eles ficam inquietos, porque perderam Jesus. E eles correm de um lado para o outro, na tentativa de saber aonde Jesus estava. No verso 24, que fizemos a leitura, o texto diz que eles não encontram Jesus do outro lado do mar. Então eles entram nos barcos, atravessam o mar e vão em busca de Jesus. Jesus e os discípulos haviam atravessado este mesmo mar, e a Bíblia diz que o vento soprava neste mar, de um modo que os discípulos ficaram desesperados. E eu percebo que esta multidão atravessa este mar que era bravo, que era revolto. Esta multidão, ela se gasta, ela se dedica, ela se esforça para encontrar Jesus, para estar com Jesus, para se comunicar com Jesus. Ela se dedica a ponto de enfrentar este mar, que era contrário, que o vento era forte, e eles encontram Jesus. Quando eles encontram Jesus, o verso 25 vai dizer: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, Senhor, superior, quando chegastes aqui? Quando foi que o Senhor chegou aqui? Eles estão felizes porque encontraram Jesus. Eles estão alegres porque estão ao lado de Jesus. Eles tinham perdido Jesus, mas agora eles encontraram Jesus, estão felizes, estão conversando com Jesus. E quando eles fazem uma pergunta a Jesus, a resposta que Jesus dá a eles nos constrange, nos deixa preocupado, porque não era o que eles desejavam ouvir. Após eles sacrificarem, se dedicarem, correrem,
atravessarem o mar, enfrentar a fúria do mar, eles conseguem chegar até Jesus e se expressam para Jesus, mas a resposta que Jesus dá a eles não foi agradável aos ouvidos deles. Verso 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comertes do pão e vos saciartes. Então Jesus vai confrontá-los e vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus, o Pai, o selou. Então o que percebemos? Nós percebemos que esta multidão se dedica, se esforça para chegar até Jesus, para estar ao lado de Jesus. Mas quando elas conseguem realizar o seu sonho de chegar até Jesus, de estar com Jesus, Jesus reprova todo o sacrifício, toda a dedicação, todo o desgaste, todo o esforço que eles fizeram. E a pergunta fica: será se Jesus não teria que exaltar a atitude desses homens e mulheres de se gastarem, se sacrificarem, se esforçarem para estar ao lado de Jesus? Pois bem, eu quero falar sobre a motivação. Não adianta somente trabalharmos para Jesus. Não adianta somente corrermos em favor de Jesus. Não adianta pregarmos, cantarmos, pastorearmos, carregar caixa de som na cabeça, promovermos grandes cruzadas evangelísticas, construirmos templos, se a motivação que nos leva a fazer tudo isso está reprovada por Jesus. O diabo ficará muito feliz ao ver você trabalhando para Jesus com a motivação errada. A motivação que te leva a trabalhar para Jesus vale mais do que o trabalho que você presta para Jesus. Jesus está muito mais interessado na motivação que nos leva a fazer algo em prol do reino do que com aquilo que até mesmo praticamos. A motivação desse povo, eles atravessam o mar, eles se dedicam, eles correm, mas eles estão seguindo Jesus pelo interesse próprio, pessoal. A obra que você está fazendo, o trabalho que você está dedicando à casa do Senhor, está tendo uma motivação justa, sincera perante o Senhor? Você está motivado pelo amor a Deus? Aquela multidão não estava interessada em Jesus. Ela estava interessada naquilo que Jesus poderia fazer por eles. O que nós temos visto nos nossos dias? Cultos, se é que podemos chamar de culto, festas, igrejas lotadas, onde o pastor da igreja pega o microfone e ele mesmo leva o rebanho a uma visão errada acerca do reino de Deus. Ele pega o microfone e diz: quem veio receber sua vitória? O princípio do culto já tem uma motivação errada, porque num culto nós não entramos para receber, embora possamos receber, porque Deus faz o que quer, como quer e na hora que quer. Mas a motivação que me leva a entrar num culto não é receber de Deus, é ofertar a Deus
o meu culto em gratidão a Ele, por tudo que Ele já fez por mim e por tudo que Ele é. A palavra culto significa prestação de homenagem a uma divindade. Se o culto é uma prestação de homenagem, são elogios tributados a Deus, então eu compreendo que o culto não começa de cima a baixo. Não é o Criador se revelando à criatura, é a criatura entregando a sua vida, a sua alma, as suas vontades, o seu prazer a Deus. É a criatura saindo do seu lar, indo a um templo para ofertar a Deus um culto racional. Isso é culto. Jesus não é um garçom que está atrás de uma mesa, atendendo os pedidos de um povo egoísta que olha para Jesus como um objeto que promove benefícios a si. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. Eu sirvo a Deus porque eu amo, Ele me habilitou a amá-lo de todo o meu coração. Por que não lembrar das palavras de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vaca, no campo não tenha mantimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está falando que ainda que um período de desgraça, de destruição, viesse sobre a terra, ainda assim ele manifestaria a sua adoração a Deus, provando que ele não servia a Deus por aquilo que Deus poderia fazer por ele, mas ele servia a Deus por aquilo que ele é. Querido, você que está me vendo, fuja das bajulações, fuja desses cultos aonde o homem é o centro, fuja desses cultos aonde promove aplauso aos homens. Vá a um lugar aonde honra, glorifica, exalte somente a Deus. Procure uma igreja bíblica, procure um lugar aonde o pastor se posiciona para fazer com que as ovelhas se aproximem do Deus de Israel, do nosso Deus, e não se aproximar de nós. Não podemos preparar o povo para nos seguir. Nós temos que preparar o povo para seguir a Cristo, para ser imitadores de Cristo, servos de Cristo. Eu deixo essa palavra para você nesta tarde. Talvez você que está me assistindo teve uma vida triste, uma vida melancólica, uma vida fraca, espiritualmente falando, porque você usou Deus como um benefício para lhe beneficiar. Você está olhando para Jesus como se fosse um cartão de crédito que pudesse pagar suas contas. Você está olhando para Jesus como se fosse alguém que viesse somente para lhe curar. Olhe para Ele como Senhor. Olhe para Ele como um Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Não esqueça, Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Não prestamos para nada. Não sirva a Deus pelas conquistas dessa terra. Não sirva por isso. Sirva a Deus com a motivação que eu sirvo, para mim,
a vida não faz sentido sem a presença de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se você quiser receber os vídeos e entende que Deus tem me usado para edificar a sua vida, se inscreva no canal e acione lá o sino de notificações para que todas as vezes que eu vier fazer vídeos, você e sua família sejam edificados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.